Boa noite, agora sim, ao vivo para todo o Brasil, hoje dia 6 de julho de 2020, são 19 horas e 49 minutos, você vai ter os comentários das notícias do dia. Você que não teve tempo de ver jornal, você que não teve tempo de ficar antenado aí em tudo que aconteceu no Brasil e no mundo, nós iremos a partir de agora ficar juntinhos e vamos comentar todas as notícias, todas as notícias. Trazendo para você sempre informação com aquele jeito diferente. É o nosso encontro, nosso bate-papo de segunda-feira às 19h30. Obrigado pela audiência no programa de sábado, pelo programa Música. Foi sensacional o programa Música, fez um sucesso danado. E no sábado que vem, se Deus quiser, a gente vai estar juntos de novo para comentar mais algumas músicas. Foram 10 músicas internacionais e nacionais, teve tradução, teve um bocado de coisa legal. Eu espero você também no sábado para poder comparecer ao nosso encontro. No sábado, às 22 horas, tem o Música. Tragam suas sugestões também. Você que tiver sugestão, você quer ouvir aquela música que você gosta, aquela música que marcou a sua época, marcou um romance seu no passado, a gente traz a tradução dela para você. Enfim, a gente vai fazer um programa muito legal nesse sábado, às 22 horas. Eu venho aqui também agradecer ao Jax Jornalismo, que me fez o convite para participar do canal dele. O Jax, ele é jornalista e ele tem um canal no Instagram onde ele está entrevistando um bocado de celebridades. Eu me senti uma celebridade, né? Eu fui convidado por ele para poder, na quinta-feira, às 19 horas, estar no canal dele no Instagram, jax.jornalismo. Para você que ainda não tem o Instagram, faz o Instagram. Para você que tem o Instagram, vai lá e segue jax.jornalismo. Já essa semana tem um bocado de coisa lá, várias entrevistas que ele vai fazer. Ele vai fazer entrevista com o ex-goleiro Silvio Luiz, que era goleiro do São Caetano, do Vasco. O Claudeci, que era jogador do Palmeiras. Já fez com o Diego Braga Corso, meu primo, beijão para ele. Fez com ele, contou várias coisas lá do... Ele está no Acre agora, mas contou várias coisas da época que ele era jogador. Ele atuou com o Maicon, atuou com o André Cabeção. O pessoal que conhece futebol aí sabe do que eu estou falando. Mas fica aí o convite. Na quinta-feira agora, pelo Instagram, jax.jornalismo, às 19 horas tem lá uma entrevista, um bate-papo muito legal. Ele vai me fazer várias perguntas, eu não sei o que ele vai me perguntar, mas eu estou lá para poder responder. Agradeço muito a presença de vocês. Como eu falei no primeiro programa, a gente está, aos poucos, nós estamos pegando o ritmo correto de fazer as transmissões, seja pelo Facebook, pelo Instagram. Lá no Instagram nós temos o @Rede Relâmpago, que também está bombando, vários seguidores. E a cada vídeo desse aqui feito no Facebook, eu estou colocando lá no @Rede Relâmpago, tá? Se não está lá ainda, é porque ainda está chegando, mas todos os vídeos eles vão estar lá no @Rede Relâmpago, além de, é claro, eu vou tentar colocar alguns aqui no Facebook também, porque tem muito mais alcance também, tá bom? Vamos para hoje? O que aconteceu hoje? Aconteceu muita coisa hoje, viu? Hoje não foi uma segunda-feira tão tranquila, não. A gente teve algumas notícias em relação à redução de jornada e salário. O presidente Bolsonaro ele sancionou uma MP que permite reduzir jornada e o salário durante a pandemia. Foi sancionada a MP, a medida provisória. Vamos ver o que aconteceu. O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta segunda-feira em uma rede social a sanção da medida provisória MP que garante a redução da jornada de trabalho e do salário em razão da pandemia do novo coronavírus. Bolsonaro não informou se houve vetos a trechos da proposta aprovada pelo Congresso Nacional e o texto foi aprovado pelo Senado em 16 de junho. Esse texto foi aprovado pelo Senado em 16 de junho, agora foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Foi sancionada a lei que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, onde todos os benefícios serão custeados com recursos da União, operacionalizado e pago pelo Ministério da Economia diretamente ao empregado. A sanção da medida, contudo, não havia sido publicada no Diário Oficial até a publicação da reportagem, que aqui está no G1, às 18h13. Então, até agora não teve publicação no Diário Oficial, não, mas a gente já está sabendo que o Bolsonaro sancionou
a medida provisória que permite reduzir jornada de trabalho e salário durante a pandemia. Então, pessoal, é real mesmo. O negócio vai mudar aí para alguns meses, daqui a alguns meses, enfim. Vamos para mais uma notícia. Para você que gosta de esporte, vamos dar uma pincelada no esporte lá, porque a gente tem uma informação sobre o técnico do Flamengo. Aliás, vamos falar do futebol carioca, né? O Flamengo e o Fluminense vão decidir a Taça Rio na próxima quarta-feira. E ainda está esse embate, né? Se a Rede Globo transmite, se a Rede Globo não transmite, vai lá a Justiça e coloca também. Bom, agora nós temos a decisão da Taça Rio. E aí a gente não sabe se vai ser transmitido pela Rede Globo ou se não vai ser transmitido. O negócio é o seguinte, a notícia que a gente tem é que o Benfica de Portugal está tentando tirar o técnico Jorge Jesus do Flamengo. Será que vai conseguir? Parece que tem uma propostinha lá para o Jorge Jesus poder sair do Flamengo e ir de volta para Portugal, lá para as suas origens. Ele já treinou o Benfica, ele era técnico do Benfica, né? Foi vários anos, ganhou vários títulos, e aí o Benfica acabou acenando aí para o Jorge Jesus voltar para Portugal. Depois de uma partida com o técnico interino Nelson Veríssimo no sábado, o Benfica iniciou a semana disposto a fazer um esforço maior para contratar o Jorge Jesus. Então vamos aguardar as próximas notícias dos próximos dias, viu? Jorge Jesus tem uma boa relação com o Flamengo, mas ele pode ficar balançado lá vamos dizer assim, com a proposta vinda dos portugueses, que estão dispostos mesmo a tirar o Jorge Jesus do Flamengo. Bom, mediante a isso, a gente já falou, Taça Rio, tem Flamengo e Fluminense, vão decidir a Taça Rio. Se o Fluminense vencer, tem mais 2 partidas do Flamengo e Fluminense, né, porque o Flamengo foi campeão da Taça Guanabara e o Fluminense seria campeão da Taça Rio, eles disputariam a final. Mas se o Flamengo ganhar o jogo de quarta-feira, aí não tem final nenhuma, porque o Flamengo seria vencedor dos 2 turnos e é o time que tem o maior número de pontos, seria campeão direto. A gente está fazendo um pingadinho hoje aqui, política com esporte, esporte com política, porque as notícias elas aparecem aqui para mim de uma forma que está mais tranquilo para poder falar de um certo tema e depois eu volto para outro. Por exemplo, vamos voltar para a política porque tem informação do presidente Jair Bolsonaro. Ele fez um novo teste de Covid-19. Ele diz a apoiadores que fez chapa do pulmão e fez um novo teste. Abre aspas. Olha o que ele falou. Eu vim do hospital agora, fiz uma chapa do pulmão. Está limpo o pulmão, tá certo? Vou fazer o exame do Covid agora há pouco, mas está tudo bem. O presidente Jair Bolsonaro afirmou na segunda-feira a apoiadores ao retornar à residência oficial do Palácio da Alvorada e fez uma radiografia do pulmão e um exame para a detecção da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Em um vídeo registrado por apoiador, o presidente, como eu já tinha falado, afirmou que está bem. Quem não está nada bem é a avó da Michele Bolsonaro, né? A avó dela teve uma piora, ela pegou Covid-19, ela é positiva, né? Fez o exame e acabou gerando positivo, e ela foi entubada, né? Ela não está numa situação muito legal, a saúde dela não está muito boa. A notícia é de 14 horas e 59 minutos de hoje. Maria Aparecida Firmo Ferreira é avó de Michele Bolsonaro, tem 80 anos e mora em Ceilândia, no Distrito Federal. Ela está internada no hospital público desde a última quarta-feira e hoje teve uma piora. Ela está internada no Hospital Regional de Santa Marta. Ela foi diagnosticada com coronavírus e, segundo informações, a paciente foi transferida para um leito de UTI na noite da última sexta-feira e foi entubada. Nesse domingo, né? Foi entubada nesse domingo. Então a situação dela não é boa. A avó da primeira-dama disse que há 15 dias atrás apresentava sintomas como tosse seca, febre, coriza, falta de apetite, falta de ar progressiva e dor abaixo da costela. Devido ao quadro de saúde, Maria Aparecida foi transferida para o Hospital Regional Santa Marta ainda no dia 1º de julho. E aí foram feitos os exames. Vamos torcer para que tudo dê certo, né? Para que a vovó aí da Michele Bolsonaro possa sair dessa, né?
falando de Covid-19, a gente tem os números, claro, daqui a pouquinho a gente vai ter os números e a gente sempre divulga aqui no na nossa live de notícias, para você ficar antenado nos números e a gente saber como é que anda a evolução da doença. O que acontece é o seguinte, aqui no Rio de Janeiro, como vocês sabem, né, teve um lance dos bares serem abertos, alguns abriram, mas depois de tudo acabaram fechando. Teve uma galera que se reuniu no Leblon e gerou um tumulto, e o pessoal, não sei o que, a gente pode ir sim, já está liberado pelo prefeito, mas o que a gente viu foi um bocado de gente sem máscara, é claro, né, vai beber, vai ter que tirar máscara, e aglomerações. Bom, vamos falar um pouquinho em relação ao Rio de Janeiro. Agressor de fiscal da Vigilância Sanitária recebeu auxílio emergencial. Vamos saber um pouquinho dessa informação. O engenheiro civil de 43 anos, morador de Jacarepaguá, ele intimidou e ameaçou o superintendente de Educação e Projetos de Vigilância Sanitária, Flávio Graça, durante uma inspeção em um restaurante na Avenida Olegário Maciel, na Barra da Tijuca. Na noite do último sábado, deu entrada e recebeu o auxílio emergencial de R$ 600 disponibilizados pelo governo federal para pessoas desempregadas que perderam o emprego por causa da pandemia. No começo dessa tarde, essa notícia do Jornal Extra, ele teve acesso aos dados do homem que, junto ao portal de transparência da Controladoria Geral da União, segundo o documento, o engenheiro acabou recebendo a ajuda da primeira parcela em maio. E até agora o relatório não constava que o homem havia retirado as outras duas parcelas. Quer dizer, ele acabou conhecido pela agressão, né? Ele se apresentava como conservador na web e houve uma agressão ao fiscal da prefeitura. Coisa, né? Pelo amor de Deus. E o cara lá foi lá, recebeu lá o auxílio emergencial. Ele agrediu o fiscal da Vigilância Sanitária. É uma confusão danada, rapaz. Olha, o que eu queria até comentar por aqui é o seguinte. Eu trouxe até a minha máscara aqui para poder ilustrar. Usem a máscara. Usem a máscara. Ela pode salvar você. Ela pode salvar a pessoa que está próxima a você. Né? Como eu estava dizendo no outro dia, o Brasil, infelizmente, é um país que não tem um programa de testes para a população em geral. Então, é bem difícil você saber se uma pessoa está ou não com Covid-19, se ela está positiva, negativa, enfim. A maioria está assintomática, tem gente que é assintomática. Então, você não sabe se a pessoa está ou não positiva. A máscara, ela vai minimizar a situação para que você não pegue a doença. Se você tiver tiver mal, sua imunidade estiver baixa, você acaba pegando e aí vai dar ruim. Você pode cair no hospital, enfim. Não façam isso. Não vão para a rua se não tiver porquê. Usem a máscara sempre. Não deem mole para a Covid-19, porque a gente não tem vacina ainda. Tá bom? Essa é a dica que eu dou em relação à Covid e em relação, infelizmente, tudo isso que está acontecendo. A população está muito descrente disso aí tudo. Bom, uma coisa me alertou, a gente vem falando aqui sobre fake news, né? Todas as lives eu reforço isso, para que nós não possamos divulgar notícias que não sejam verdadeiras. Antes de você divulgar, vai lá num site de notícias, vai no site da própria empresa, vê se tem alguma coisa realmente de acordo com o que está se apresentando ali no seu WhatsApp. Às vezes um amigo chega e coloca para você, manda essa notícia, às vezes ele nem checou nem nada e você sai compartilhando tudo. Não façam isso. Chequem a fonte, chequem de onde está vindo. Isso é muito importante para a gente não cair em boatos. Essa semana, para vocês terem, chega a ser engraçado. Essa semana, o boato que ocorreu nesse final de semana, né? Essa semana que passou, foi que a Coca-Cola estaria dando um frigobar para quem entrar em um site e compartilhasse um link. Olha isso. A pessoa recebia no WhatsApp um link, lá tudo direitinho, colocando assim, Coca-Cola, vai te dar um frigobar e tal. Eu recebi essa mensagem, acabei mandando para quem me mandou, falei assim, olha, é boato, não divulga não e tal, isso é fake news, né? Vamos ler a notícia em relação a esse boato aí da Coca-Cola. Muita gente recebeu, viu? Muita gente recebeu. Era um frigobar
supostamente a Coca-Cola estava dando um frigobar para quem entrasse no site e compartilhasse um link. Vamos dar uma olhada. A notícia vinha seguinte, vinha assim, olha, super sugestivo. Curtiu o frigobar? Estão dando grátis. Ele pode ser seu, conquiste agora esse frigobar da Coca-Cola, clique em iniciar e siga as instruções. Restam 652 unidades. Meu Deus do céu. E aí vinha, depois que você clicava, vinha enviar uma pergunta. Qual Coca-Cola você prefere? Responda a pergunta. Onde você irá colocar o seu frigobar? E o 3. Onde foi criada a bebida Coca-Cola? Seu frigobar exclusivo Coca-Cola já está pronto para envio, siga as indicações, mas primeiro você tem que compartilhar essa oferta com seus contatos e grupos do WhatsApp até completar a barra inferior e compartilhar. Enviaremos seu frigobar na Coca-Cola dentro de 4 dias. E aí as pessoas estavam compartilhando o link do WhatsApp. O link era de um site, de um domínio registrado na Rússia, terminava não em BR, terminava em ru.ru, vinha de lá da Rússia. E o que acontecia? Você é obrigado a entrar num site, responder essas perguntas, compartilhar o link, e no final você é direcionado a um outro site que fará o seu celular ou computador travar. Ou seja, você não ganha nada e ao mesmo tempo o que acontece, seu computador, seu celular acaba travando. E só Deus sabe o que acontece também, né? Pode algum hacker chegar e mexer, enfim, pegar suas senhas. Então não façam isso. Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Isso eu lembro na época da faculdade. Não acreditem. Não acreditem. Vão até o site da própria Coca-Cola. Uma promoção como essa, por exemplo, a Coca-Cola poderia colocar no próprio site dela, não acham? Então, a fake news ela é derrubada facilmente. Basta você não cair nela. Vá nos órgãos que cuidam, né, da divulgação. Principalmente nesse caso, bastava ir no www.coca-cola.com e aí você ia ver se era verdade ou não. Gostaria de agradecer de novo aqui a presença de vocês. Tá bombando. Obrigado pelo carinho. Roberto Dantas, Débora Moura, Cássio Leme, Denise Monteiro Corso, sempre assistindo aqui a gente na nossa live de notícias. E depois o vídeo fica, claro, no Facebook. Tem muita gente que não pode assistir ao vivo. E aí falou, mas Vitor, eu não posso, eu não pude, já perdi. Eu vou colocar no Facebook, tá lá no Facebook, você pode assistir a hora que for. E aí você fica conhecendo um pouquinho mais desse projeto, né? Um projeto, um trabalho que já foi no sábado com o programa Música, que fez um sucesso danado, e com as 2 lives que foram feitas na semana passada, na segunda e na terça-feira, pelo Instagram. Essa agora a gente está fazendo pelo Facebook. Vamos a mais notícias, vamos lá. Hoje teve uma coisa inusitada, né? Um acidente inusitado hoje na Baía de Guanabara. Um helicóptero caiu na Baía de Guanabara, porém, graças a Deus, não houve problemas com as pessoas que estavam dentro do helicóptero. Elas foram resgatadas com vida. Um helicóptero de registro civil, modelo Robinson R-22, caiu no mar da Baía de Guanabara, na Praça Mauá, na altura do Museu do Amanhã. Isso foi nessa tarde. Apesar do susto, 2 ocupantes da aeronave, instrutor e o aluno de pilotagem, foram resgatados apenas com algumas escoriações por uma embarcação particular da própria Escola de Aviação. O Corpo de Bombeiros e Marinha chegaram a realizar buscas na água por possíveis vítimas. A aeronave é avaliada em cerca de $250 mil e pertence à Escola de Aviação. A Escola de Aviação, o nome dela é Omni. Em nota, ela esclareceu que o acidente ocorreu por volta das 14h40 num voo de instrução. Segundo a empresa, instrutor e alunos, identificados apenas como Marcos e Tiago, realizaram um pouso de emergência na água e passam bem. O resgate foi feito por uma embarcação da própria escola. Graças a Deus não ocorreu, né, o pior aí com esses dois. Foi uma aula de um instrutor de helicóptero, né, junto com o seu aluno. Eles caíram na Baía de Guanabara, mas deu tempo de salvar todos, ficou tudo bem, graças a Deus. Agora você imagina, você está passeando da ponte ali e tal, e você vê, tá dirigindo, e o helicóptero dentro da água. Imagina isso, gente.
Imagina isso. Bom, vamos a mais algumas notícias aqui. A gente vai comentando as notícias. É sempre um prazer recebê-los. Todas as lives, e vou divulgar aqui também, @Rede Relâmpago. Vai lá no Instagram, @Rede Relâmpago. Lá muita gente está seguindo, a galera toda está lá, tá comentando. E por favor, sugestões, elogios, críticas, podem mandar para mim. Se o áudio não está bom, se a luz não está boa, enfim, podem mandar para mim, mandem lá no comentário, mandem no privado. O que a gente quer é acertar, o que a gente quer é trazer qualidade para você e conversar, né? Na verdade, isso é um grande programa de conversa sobre as notícias, sobre tudo que aconteceu no Brasil e no mundo, tá bom? Vamos para os números da Covid-19 de hoje. Vamos para os números da Covid-19 de hoje. São 20 horas 10 minutos. Vamos falar sobre os números. Programa jornalístico. A gente tem que divulgar esse número, mesmo que seja bem triste, né? Realmente, mais mortes, mais infectados. E a gente quer logo que isso acabe, né? Bom, nós temos... O Brasil teve 656 mortes registradas pela Covid-19 em 24 horas. Foram... deixa eu repetir aqui o número. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Nós chegamos com isso a 65.556 mortes. 65.556. E 626.071 casos. Isso mesmo. 626.626.071 casos. Pois é, nós tivemos hoje um aumento de 21.486 infectados. Então, só reprisando aqui um pouquinho o número, tivemos 656 óbitos, que geraram 65.556 mortes. E 21.486 infectados novos, que vão para o número total de 1.626.071 casos confirmados. Esse balanço foi divulgado pelo consórcio de veículos de imprensa a partir dos dados das secretarias estaduais de saúde. Então, são dados do consórcio de veículos de imprensa. A gente continua aí nessa luta contra a Covid-19, né? Por isso que é importante que você possa se cuidar na medida do possível, para que nós possamos passar por isso rapidinho, para irmos para a rua, fazer o tal do churrasco, conseguimos visitar pai, mãe, enfim, e o pessoal da família. A gente tem que se cuidar. Faça a sua parte, que aí rapidinho esse vírus vai embora. Vamos falar um pouquinho também aqui sobre, vamos lá, temos a Fórmula 1. Ontem, teve gente que viu Fórmula 1 ontem, acho que teve muita gente que viu ontem a Fórmula 1 depois de tanto tempo. A Fórmula 1, ela ontem voltou com o Grande Prêmio da Áustria e teve um novo normal, né? O novo normal ontem foi no pódio. Você viu ali que o pódio foi feito ali na própria pista e não teve mais aquele pódio que a gente era acostumado a ver, né? De ficarem todo mundo assim numa plataforma, todo mundo ali comemorando o título e tal. Não teve muito, foi uma coisa meio morna e tal, mas tem que acontecer isso bem. Infelizmente, a gente não tem brasileiros na Fórmula 1, mas nós temos uma notícia bacana. Olha isso. O paranaense Felipe Drugovich estreou muito bem na Fórmula 2, que é a principal categoria de acesso para a Fórmula 1. Então, olho no menino. O nome dele é Felipe Drugovich. Ele venceu a segunda corrida no Grande Prêmio da Áustria no domingo e assumiu a terceira posição no começo do campeonato. Então, antes da corrida, né, da Fórmula 1, tem a Fórmula 2, e aí o Felipe Drugovich venceu e assumiu a terceira posição da temporada no começo desse campeonato, recomeço, né?
No sábado, na primeira prova, Felipe Drugovich ficou em segundo na classificação, mas depois enfrentou problemas com os pneus e o pit stop. Ele acabou em oitavo. Com o grid invertido no domingo, na segunda corrida, o brasileiro saiu na pole e venceu de ponta a ponta. Então, parabéns para o paranaense Felipe Drugovich. Gostei, tá aí. Há tanto tempo que a gente não tem um brasileiro, né, para poder dar tantas emoções aí pra gente no automobilismo. Tá aí um bom nome, Felipe Drugovich. Vamos lá, vamos torcer por ele. Bom, a gente estava falando de fake news, tem até outra fake news aqui que estão dizendo que se você jogar água sanitária em rede de esgoto, você evita a contaminação do Covid. Meu Deus do céu, isso é falso, viu? Não acreditem nisso. Isso é falso, é fake, não acreditem. Água sanitária, segundo os especialistas colocaram, não mata, não elimina o vírus da Covid-19. Vamos para uma notícia de São Paulo. Shopping de Botucatu suspende drive-thru nos corredores das lojas. Olha aí, vamos à notícia. O Shopping de Botucatu, em São Paulo, anunciou nesta segunda-feira que não vai mais permitir a entrada de carros nos corredores das lojas para a retirada de produtos. Isso estava acontecendo desde a última quinta-feira. Segundo o shopping, a ação tinha caráter experimental e, conforme previamente programado, segue com atendimento drive-thru apenas para retirada no estacionamento e delivery a partir dessa segunda-feira. Na sexta-feira, o Ministério Público enviou um ofício à direção do shopping pedindo esclarecimento sobre o novo serviço de drive-thru. Segundo a portaria, foram solicitadas informações detalhadas sobre os fatos, especialmente acerca das medidas adotadas para a garantia e a segurança da iniciativa sob todos os aspectos, em especial saúde pública, bem como a medição de nível de gás carbônico no local. Conforme a pasta, a cidade de São Paulo está classificada a cidade de Botucatu, aliás, está classificada na fase vermelha do Plano São Paulo, que é mais restritiva e autoriza apenas a abertura de serviços essenciais. Então, Botucatu, né, não dá mole, Botucatu, o shopping suspende drive-thru nos corredores das lojas. O shopping está aqui, está mostrando, tem até uma imagenzinha aqui no G1, onde você vê que tem os carros entravam pelo shopping, né, por dentro do shopping, aí eles podiam seguir e fazer suas compras através do drive-thru. Isso não deu certo e vão ter que retroceder aí, vão ter que ver o que pode ser feito para melhorar esse serviço, já que Botucatu está na fase vermelha lá para São Paulo. Vamos mais a uma notícia de política. Vamos lá. Aliás, notícias sobre o Bolsonaro, né? Tem várias aí, né? Vamos a uma aqui, ó, que saiu no jornal o Globo. Bolsonaro me disse que vai vetar PL das fake news, diz o pastor Silas Malafaia. Acabamos de dizer aqui fake news, não façam fake news, não façam. Isso confunde a cabeça de muita gente, acabam caindo, né, de bobos. Pois é, o pastor Silas Malafaia conversou nos últimos dias com o presidente Jair Bolsonaro sobre dois assuntos: nomeação do novo ministro da Educação e projeto de lei das fake news. Malafaia, que é contra o projeto, diz ter ouvido a seguinte frase de Bolsonaro: é um monstrengo, pastor. Se não cair na Câmara, eu vou vetar. Na quarta-feira passada, o presidente já havia sinalizado para apoiadores a possibilidade de vetar o projeto. A bancada evangélica, confirma Malafaia, começa a se mobilizar para travar a proposta na Câmara. Olha, às vezes a gente pensa que a gente está indo em vão, né? Aí fica um comentário aqui do cidadão Vitor Corso. Todas as lives aqui, desde o início, eu tenho falado sobre fake news e que a gente não deve acreditar nas fake news, que a gente não deve compartilhar as fake news. E a gente dá exemplo, como esse da Coca-Cola hoje, né? Foi dado no programa de hoje. Mas mesmo assim, a gente não vê uma seriedade para que as coisas possam se encaminhar para o melhor caminho. Uma sociedade sem mentiras, uma sociedade sem fake news, ela vai longe, viu? Eu acho que não precisa de fake news para a pessoa provar que ela é boa.
por exemplo, eu vou fazer uma fake news minha aqui, tipo, olha, o Vitor, ele é um cidadão honesto, ele é isso, aquilo outro, ele, enfim, vou falar bem, né, para ganhar voto, vamos dizer assim. Mas não precisa disso, né? Eu acho que mais cedo ou mais tarde vocês vão ver quem é o Vitor, vocês vão ver quem é o fulano, quem é o ciclano, Eu acho que a verdade não tem medidas. Eu acho que sempre tem que ser a verdade. Então você vê aí um relatório de fake news para poder punir as pessoas que estão fazendo isso. E aí você se depara com uma notícia dessa, de que vai ser vetado o projeto, acaba te permitindo a receber no seu celular mais e mais e mais propagandas dessa da Coca-Cola, dando um frigobar para você entrar, seu celular travar, seu computador travar, né? Além das outras que tipo contam mentiras das pessoas, sobre as pessoas. É muito ruim. Por isso, mesmo que não seja, mesmo que o Bolsonaro lá vete essa lei das fake news, eu aconselho, como cidadão Vitor, que você pesquise antes de compartilhar. Pesquisa a fonte, pesquisa o local, pesquisa antes de compartilhar. Você não vai perder em nada. Não vai perder em nada. Vamos falar agora aqui uma notícia sobre Mato Grosso do Sul. O governador é indiciado pela Polícia Federal após delação. Houve uma delação e o governador de lá, do Mato Grosso do Sul, acabou se dando mal nessa delação. E a gente vai saber sobre a notícia. Está aqui. PF indicia governador de Mato Grosso do Sul por 67 milhões de reais em propinas da JBS. Reinaldo Azambuja, do PSDB, e seu filho, e outras 20 pessoas por crimes como corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal indiciou o governador do Mato Grosso do Sul pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa no recebimento de propinas da JBS, que totalizaram, atenção à cifra, 67 milhões de reais e teriam provocado um prejuízo de 209 milhões aos cofres públicos do Estado. Então, tá aí, político do PSDB, Reinaldo Azambuja, o governador do Mato Grosso do Sul. Está sendo investigado, foi indiciado pela Polícia Federal e aí vai ter que se explicar. Aquilo do dinheiro, né? O dinheiro, gente, o dinheiro que quando você vira governador, você vira vereador, prefeito, enfim, você tem um dinheiro ali que não é seu, o dinheiro é da União, o dinheiro é do Estado, o dinheiro é do município. Então você é o guardião eleito por nós para poder cuidar desse dinheiro, usar esse dinheiro da melhor maneira possível. São impostos que são pagos, quando você vai comprar um pão, tem aqueles impostos que são retirados. Isso tudo vai para o governo, isso tudo vai para o município. E isso precisa ser colocado em investimento de melhoria para a população. Então, nós pagamos esse salário, nós pagamos isso tudo para eles, né? Para eles cuidarem desse dinheiro. Eles precisam cuidar desse dinheiro. Esse dinheiro não é do governante. Aí muitos acham que é do governante e tal, aceita uma propina dali, uma coisa daqui. Não é legal, por favor. O negócio é a gente poder vigiar mesmo os nossos vereadores, prefeitos, aquele deputado que você votou, veja se ele está votando direitinho, conforme o que você acha que é o correto, porque daqui a pouco vem a eleição e de novo lá estão eles pedindo novamente voto. Então, tomem muito cuidado. Ministro do Meio Ambiente é o Ricardo Salles, né? Aquele mesmo lá da reunião lá, presidencial, que falou que vamos lá, agora é a hora. A imprensa ela está preocupada com a Covid-19. Essa é a hora da gente passar a boiada. Essa é a hora da gente botar para votar tudo, porque a imprensa não vai olhar e tal, tudo mais. Olha isso, que coisa louca, né? Coisa desonesta. Como pode isso? Pois bem, o Ministério Público Federal pediu o afastamento do cargo do ministro Ricardo Salles.
Ao todo, 12 procuradores assinaram a ação de improbidade administrativa contra o ministro do Meio Ambiente. O MPF afirmou que Salles desenvolve política de passar a boiada. O Ministério disse que a ação tem viés político e ideológico. Os 12 procuradores pediram à Justiça Federal, em Brasília, hoje, o afastamento do ministro Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente. Os procuradores afirmam, abre aspas, por meio de ações, omissões, práticas e discursos, o ministro do Meio Ambiente promove a desestruturação de políticas ambientais e o esvaziamento de preceitos legais mediante o favorecimento de interesses que não possuem qualquer relação com a finalidade da pasta que ocupa. O Ministério do Meio Ambiente disse em nota que a ação do grupo de procuradores traz posições com evidente viés político e ideológico, em clara tentativa de interferir em políticas públicas do governo federal. As alegações são um apanhado de diversos outros processos já apreciados e negados pelo Poder Judiciário, uma vez que seus argumentos são improcedentes. Bom, vai ficar essa briguinha aí do Ministério do Meio Ambiente com o MPF, que já apontou para o afastamento do ministro Ricardo Salles. Vamos ver o que acontece por esses dias em relação a esse assunto, né? Aliás, Brasília anda um pouco fervente sobre várias coisas, né? Tem muita gente quietinha, mas tem muita gente que também está movendo algumas coisas. A gente precisa, foi o que eu falei agora há pouco, a gente precisa ficar de olho, porque fomos nós que colocamos essas pessoas lá, os presidente, o governador, os deputados, o vereador, o prefeito, enfim, a gente precisa ficar de olho. Pessoal, como é que está a live? É muito importante que você possa mandar os seus comentários, mandar seus elogios, suas sugestões, suas críticas também são muito importantes. Críticas construtivas são muito importantes, né? Eu vejo até algumas pessoas, até brinco com algumas pessoas, que eu coloco algumas coisas aí no meu Facebook pessoal, né, sobre comentários sobre a notícia. Repito, aqui não tem o Vitor lado A, Vitor lado B, Vitor lado Bolsonaro, Vitor lado Lula, Vitor esquerda, Vitor direita. Não tem. A gente lê a notícia e comenta a notícia, o fato como ele é e como se aplicou. É importante que todos pudessem também fazer esse exercício, né? Que não fossem, não vamos ser advogados das pessoas, dos prefeitos, dos políticos, não vamos ser advogados deles. Vamos simplesmente olhar o que está acontecendo. O cara errou, o cara acertou. Aqui a gente vai dizer o certo e o errado. Aqui a gente vai dizer a notícia. A gente vai dar a notícia com aquele comentáriozinho que você já conhece. Venho agora divulgar também o seguinte: na quinta-feira, ou na quarta ou na quinta-feira, ainda não está ainda definido, mas eu vou colocar na página do Facebook, o Facebook do Roberto Dantas, está lá no meu, ele é um dos meus amigos no Facebook, podem adicioná-lo, porque vocês não vão perder, ele sempre tem alguma coisa boa lá para poder conduzir. Roberto Dantas, ele inclusive está aqui nessa live, está assistindo a live, então vão lá no perfil, porque vai ter um bate-papo sobre a rodada do Campeonato Carioca, sobre a final da Taça Rio. Não sei ainda se vai ser logo depois do jogo Flamengo e Fluminense ou se vai ser na própria quinta-feira à noite, sendo que quinta-feira às 19 horas deve ser depois das 19, senão não posso poder participar, que às 19 eu estou aqui com o meu amigo Jaques Jornalismo. Jaques, obrigado pelo convite. Vamos bater um papo sobre jornalismo, um papo muito legal, tenho a certeza absoluta. E vamos falar um bocado de coisa. Eu estou pronto para responder as perguntas que você for fazer. Enfim, vai ser um prazer participar. A live do Jaques Jornalismo é no Instagram. O Instagram, jaques.jornalismo, já está divulgado lá na Rede Relâmpago. E também aqui pelo Facebook. Tá bom? Bom, quanto a isso, a gente vai se despedindo. Muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado pela sua companhia de sempre. Essa foi a live de notícias da segunda-feira. Amanhã a gente volta
né? Só se caso der alguma coisa ruim aí, a gente volta na quarta-feira, de repente, antes da partida do Flamengo e Fluminense, para a gente comentar sobre a partida um pouquinho. Vamos colocar alguém aqui para poder também comentar, né? De repente vai ser uma surpresa para a gente poder colocar mais uma pessoa fazendo aquele bate-bola antes do jogo. Enfim, eu vou avisando a vocês conforme a gente for fazendo as nossas lives. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua companhia e vamos que vamos. Hoje o que ficou bem aqui colocado foi o seguinte: vamos ficar de olho nos nossos governantes, de olho no que eles estão fazendo lá com o dinheiro que a gente paga imposto, a gente colocou o cara lá e a gente precisa que as nossas opiniões, os nossos desejos sejam realizados, tá bom? E fiquem com Deus, usem máscara, a máscara salva, gente, salva mesmo. Usem máscara se for sair na rua, evitem sair na rua, apesar dos bares cheios, bares abertos. Meu comentário: não saiam, não agora, tá bom? Não saiam agora. Não tem porquê a gente. Tudo bem, eu sei que está difícil, mas não tem porquê. Fiquem com Deus e se cuidem novamente. Beijão, uma boa noite a todos.